Estamos aqui mais umas conversas à Paula, são as 17ª conversas à Paula, mais para baixo, que para comemorar o centenário de Orson Welles, que nasceu em 6 de maio de 1915, portanto, o centenário são 100 anos, não é? Portanto, do nascimento de Orson Welles. E temos como convidado lá o António, que foi crítico de cinema do Guiar de Lisboa, do DR, entre outras publicações. Foi diretor de programação do Global 70. Também teve um programa na TV. Como é que se chamava esse programa? Lá na televisão, que dava às sábados à noite, se não me engano. É também realizador. Fez outros do Banha Submersa, baseado na obra do Chico Ferreira. E, portanto, estamos aqui para falar sobre Orson Welles. Não sei se queres começar tu. Posso começar pelo princípio, acho que é um bom ponto de partida. Uma das coisas, desde logo, tocando aqui na breve biografia que faz no seu livro David Griffith, Orson Welles e Stanley Kubrick, enfim, desde logo é impressionante todo o lado precoce do Orson Welles, que começa ainda não tem 10 anos e já parece que está lançado no mundo sobre artes de palco, teatro e magia, e depois, enfim, entra no teatro shakespeariano e ganha nome nesses anos, verdíssimos anos da sua vida, e depois tem a experiência que, para as pessoas como eu e o João e outras que se licenciaram na comunicação social, para muitos de nós, Orson Welles é sobretudo conhecido por aquele acontecimento, aquela performance de rádio, portanto, a Guerra dos Mundos, não é? Que ele faz aquela espécie de encenação, e que gera pânico nos Estados Unidos, e muitos de nós de comunicação social, inicialmente Orson Welles era essa pessoa que tinha feito esse act, é? e espalhado o pânico. E é curioso depois, no cinema, a forma como tanto a rádio e o teatro, tanto o teatro como a rádio, vão de alguma maneira, enfim, informar muito daquilo que é novo, refrescante e inovador no filme Citizen Kane. E eu gostava desde logo de começar a perguntar-se onde é que encontrou o raccord, entre este Orson Welles, o gênio enquanto pequenino que fazia, sobretudo, que estava ligado sobretudo às artes de palco e depois à rádio, e depois de repente este filme absolutamente, enfim, estilhaçante, como foi o Citizen Kane. Ora, então, antes de mais, obrigado por vocês me convidarem a estar aqui. Antes de responder à sua pergunta, gostava de dizer duas coisas. A primeira tem a ver com a atividade dos blogs, que eu julgo que hoje em dia é muito importante. Criou uma diversidade de opiniões que não estão submetidas a questões editoriais dos jornais, e sobretudo também não estão submetidas a uma certa política cultural que pode ser exercida com influências. Nos blogs isso é muito interessante verificar que há uma grande diferença de opiniões, óbvio que é muito salutar isso, e sobretudo eu julgo que há muitas pessoas a escrever sobre cinema com muita qualidade nos blogs. Eu acompanho os vossos, assim como acompanho outros, não estou sempre de acordo, obviamente, mas até isso é bom, as pessoas terem opiniões, penso que é o interessante, e portanto saúdo muito esse interesse pelos blogs, sobretudo. E também tem tenho vários, eu apaixonei pela história dos blogs, e sobretudo irritou-me muito continuar a escrever nos jornais, porque acho que é responsável a ser só notícias pequeninas, enquanto não podia desenvolver nada, ao menos ali, olha, cada um escreve o que quer, quem quiser ler, lê, quem não quiser não lê, e nesse aspecto eu acho que os blogs tiveram uma importância muito grande até na democratização das opiniões e isso tudo. E o vosso blog é um blog que eu acompanho com bastante interesse,
E depois, segunda nota, à Paula do Walsh, dado que eu também gosto muito do Walsh, meia dúzia de filmes do Walsh que eu acho obras-primas, começaram Os Heróis Esquecidos, Roaring Twenties, a Fúria Sanguinária, que eu acho que é uma obra-prima, e um filme que não é muito conhecido e que sobretudo aparece assinado por um outro, que é o Sem Consciência, que eu acho que é um filmaço que é é realmente um excelente realizador e demonstra que as paulas em Nova Iorque, em Los Angeles sobretudo, foram muito influentes, a começar desde o Fora até ao Fritz Lang, passando pelo Walsh e tantos outros. Ora bem, entrando agora no Orson Welles. Ora bem, eu sou um fanático do Orson Welles, eu acho que o Orson Welles é talvez a personalidade mais fascinante do cinema. E eu acho que o Orson Welles é uma figura que tem algo a ver com a Guerra dos Mundos. Eu acho que o Orson Welles não é bem um humano tradicional, não sei se não terá sido um marciano enviado para preparar a invasão, mas a verdade é que o Orson Welles é um homem, é um super-homem. Digamos que dentro do campo do cinema encontram-se poucos ou raros aqueles que podem ombrear com ele. Não é só no campo do cinema, que é isso que é interessante, é que o Orson Welles é grande numa série de campos, na rádio, no teatro, nos juízes, na magia. E aliás, acho que o aspecto da magia é muito importante para definir precisamente a importância do Orson Welles. Eu acho que o Orson Welles é um mágico, é uma personagem, uma personalidade que quando toca em qualquer tema o transforma, o transfigura, lhe dá uma dimensão excessiva. Um dos aspectos interessantes também da personalidade do Orson Welles é o excesso. Começa pela própria figura dele no final da vida, que tinha uma volumetria corporal realmente notável e que acho que correspondia em muito ao talento que ele tinha. Ele era um homem de um talento, eu não sei se é um talento multifacetado, se é uma genialidade total que se expressa por vários campos, ou seja, praticamente expressa-se por tudo em que ele toca, mas você já falou num lado que é muito interessante, que é a juventude dele. Eu acho que também, como há um filme que ele faz no final da vida, o F for Fame, que é sobre mentiras e falsificações, eu acho que o Orson Welles possivelmente terá inventado grande parte da sua biografia. Não se sabe hoje muito bem, até porque muito o que se sabe sobre o Orson Welles foi veiculado por ele, e portanto não se sabe muito bem o que é verdade e o que é mentira. E se calhar, como dizia uma personagem do Homem que Matou o Liberty Valance, quando não se sabe o que é verdade, esquece a lenda. E neste caso a lenda realmente diz que ele aos 3 anos já lia, escrevia e não sei o que mais, que aos 5 já fazia encenações de Shakespeare e aos 8 fazia uma recolha das peças de Shakespeare, enfim. Sabe-se que aos 16 ou 17, ou coisa assim, foi para Dublin e disse que era um dos maiores atores americanos e tomaram-no como tal, porque o puseram à frente de uma companhia como primeira figura a fazer uma série de personagens, e este lado todo, enfim, é sempre excessivo, sempre, mas que funciona nele, ou seja, é excessivo realmente. Mas ele diz que ele é o melhor ator americano, não sei se será o melhor ator americano, mas realmente naquela altura ela apresenta-se e funciona. Ele depois vai para o teatro, faz o
Mercury Theatre, antes tinha estado com o John Houseman, não é? Com uma outra peça na época do New Deal, que é o Foi feito ou... sim, mas era uma outra companhia, não sei se era teatro, era uma companhia feita em função de uma preocupação do próprio New Deal Roosevelt, que era uma companhia... Federal Theatre. É o Federal Theatre. E depois disso ele faz o Mercury Theatre, que tem uma série de sucessos, sobretudo na área do Shakespeare, que é a grande obsessão, a grande paixão do Orson Welles, e aí também se define um pouco a sua própria personalidade. Ele vai se apaixonar pelo maior dramaturgo de sempre, e sobretudo por um dramaturgo que tem o culto das paixões exacerbadas também. O homem que faz Macbeth, que faz o Hotel, que faz o Romeu e Julieta, que faz essas obras todas, que são todas elas paixões levadas ao extremo, não é? Paixões políticas, paixões emocionais, nesse aspecto o Orson Welles é um personagem extremamente invulgar e extremamente apaixonado. Não há dúvida até chegar ao cinema com o mundo a seus pés, que eu julgo. Eu julgo, não sei se foi o Orson Welles que disse, foi alguém que disse, foi o Orson Welles, que ele tem uma carreira muito interessante, que ao contrário da carreira dos outros. Começa pelo melhor filme de sempre e, posteriormente, vai andando como se fosse para um início de carreira, que é começar a fazer anúncios, publicidades, filmes que não se acabam, não sei o quê, que é o contrário do normal. O normal é começar a fazer curtas-metragens, coisas para a televisão, anúncios, não sei o quê, e conseguir fazer, finalmente, a grande obra. O Orson Welles é o contrário. E é evidente que isso tem que ser razões, mas vocês têm alguma pergunta mais a fazer? Temos com certeza, eu Então, até sugeria que o João deve... Não, eu estava mesmo a pensar que é curioso que o próprio Citizen Kane até pode ser entendido como já uma espécie de obra final, não se como estava a dizer, de género de representação da própria vida dele, que está lá contida em potência, é quase uma espécie de testamento. Ele faz um testamento aos 25 e depois faz a vida. E é quase um anúncio também do que lhe vai acontecer também, de certa forma. Sim. O Orson Welles foi sempre um homem que teve grandes problemas com os produtores para fazer os filmes que queria. É óbvio que devia ser uma personalidade extremamente difícil de atuar, não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, eu em 1980 estive no Festival de Cannes e contaram-me uma história que tinha acontecido anos antes com o Orson Welles em Cannes. Acho que ele era convidado por Gilles Jacob, diretor do festival nessa altura, e então acho que estava no Majestic durante o festival, e acho que para aí, não sei se uma semana, se 15 dias, 10 dias, em que muitos dias depois de ter terminado o festival, a direção do festival pediu ao Majestic para fazer as contas, para enviar as contas para eles pagarem. E eles disseram que não podiam ainda, porque tinham um senhor instalado. E então o senhor instalado era o Orson Welles, tinha lá ficado, tinha resolvido ficar a viver à custa do festival durante os dias, os bons dias, portanto. Além disso, quer dizer, é evidente que ele devia ter uma personalidade difícil. Tinha certamente a noção do que era um mistério e que se podia permitir tudo. E é evidente que nós também temos de compreender a posição dos produtores que possivelmente tinham, enfim, ofereceram tudo no início, praticamente tudo, em virtude do sucesso que ele teve com a transmissão da adaptação radiofónica da Guerra dos Mundos. Ele foi convidado para ir para o Hollywood, precisamente com um contrato leonino onde ele podia ser produtor, realizador, argumentista, ator,
podia ser tudo isso ao mesmo tempo e podia ser uma coisa ou duas, o que eu quisesse, durante 5 filmes, em que eu tinha ainda por cima 25% dos ganhos do filme, do livro. E tinha a cabeça, julgo que eram 125 mil dólares, acho que era um contrato fabuloso para aquele tempo. Mas o Orson Welles ultrapassava prazos, realmente teve uma ruptura completa com a escrita cinematográfica da época, com o Sérgio Classicismo. Há uma história muito interessante dele sobre o John Ford, poderei abordar depois, mas a ideia do Orson Welles como realizador, um artista, aliás havia alguns produtores que a partir de uma certa altura diziam que nunca mais queriam trabalhar com artistas por causa do caso dele, não é? É evidente que há que compreender um bocadinho o lado dos produtores, ainda que nos custa a nós muito que os filmes do Orson Welles apareçam quase todos eles trocados, desviados daquilo que foram as versões originais, a começar logo pelo caso do Magnificent Ambersons, que é o Pac-Man em português, e que teve uma versão completamente alterada. Ele tinha acabado o filme, depois foi para o Brasil a filmar uma nova produção que eu estava interessado, que era uma produção baseada em 3 histórias da América Latina, acho que era uma da Argentina e 2 do Brasil, e as do Brasil, eu estava a filmar precisamente as do Brasil, e o produtor agarrou no filme, achou que o filme que era muito pessimista no final e fez um final diferente, remontou uma série de questões. Acho que quem esteve à frente dessa remontagem foi o Robert Wise, com quem ele tinha trabalhado no Citizen Kane, e muito bem, tinha estado muito bem, mas o Robert Wise, até acho que o Orson Welles cortou relações com o Robert Wise a partir daí, reataram muito tempo depois. Eu um dia ainda vinha a falar com o Robert Wise, que é um realizador que eu tenho uma grande estima, e ele veio a Portugal para um festival em Hollywood, em que era presidente do júri, eu era também um dos jurados, e não pude estar durante o júri todo doente de febre. Mas fui no último dia a Óbidos para conhecer o Robert Wise e falar um bocadinho com ele, e ele nessa altura disse-me que já estava não foi por as pazes tempos depois, até porque acho que o Robert Wise, uma das coisas que tentou fazer, fez a obra, mas uma das coisas que tentou foi fazê-la dentro do espírito daquilo que ele poderia pensar, que o Orson Welles, enfim, não iria muito contra aquilo. Ele fez a montagem juntamente com o outro, mas ele tentou ainda salvaguardar, e depois acho que no final ele entenderam sobre isso. Mas a verdade é que os filmes quase todos do Orson Welles foram muito massacrados por produtores que nunca tiveram assim uma grande liberdade de produção. Eu, aliás, acho que os 2 filmes, um dos filmes que gosta mais é o Quarto Mandamento, mas os 2 filmes que eu julgo que ele acha que são os mais Orson Wellesianos de todos, é As Badalas da Meia que ele fez na Europa, assim como o Citizen Kane, que ele fez com quase todos, na verdade. Apesar de ter tido inúmeros problemas, vocês sabem todos aqueles problemas que ele teve com o Wax, com o milionário, o último milionário que tinha uma cadeia de comunicação social, jornais, rádios por toda a América, e que foi ele de certa forma inspirou-se na personalidade do Watts para fazer o filme, nitidamente. E o Watts fez todos os possíveis para boicotar a estreia do filme. Até porque havia, segundo consta,
uma história muito pessoal, muito particular, tem a ver com o Rosebud, e que acho que era foi uma vingança muito particular do Orson Welles, que foi buscar esse termo, acho que era a forma como o Welles se referia ao órgão genital feminino de uma menina que ele tinha, de uma amante que ele tinha, A Marion Davis. a Marion Davis, sim, que era uma atriz, e que de certa forma ele depois no filme transforma naquela cantora de ópera que também ele suporta o Citizen Kane. E ele, esse Rosebud, portanto, no filme acho que era mesmo aquilo que preocupava mais o Welles, que o deixou ofendidíssimo. Ora bem, isso levantou problemas em relação ao filme. O filme não teve uma saída em público em grande sucesso, teve da crítica, teve comentários bastante bons, dizendo que ele tinha cortado com a tradição, tinha reinventado uma nova linguagem cinematográfica. Nesse aspecto é muito interessante contar aquele episódio que eu vos tinha falado há bocadinho sobre o John Ford, porque quando ele fez a Guerra dos Mundos, o Orson Welles foi convidado a fazer, teve aquele contrato irrecusável, como diria o Marlon Brando, mas não dominava a técnica de cinema. E aquilo que ele resolveu fazer, assinou lá o contrato e resolveu estar um mês praticamente metido dentro de uma sala de estúdio a ver os filmes de John Ford, que ele considerava o maior realizador clássico da história do cinema. Depois do Griffith, que era um dos homens que ele admirava muito, apesar de achar que o Griffith não gostava dele. Numa entrevista qualquer fala nisso, mas ele tem uma admiração contida pelo Griffith. E acha que depois do Griffith e do John Ford são os dois maiores realizadores americanos numa tradição clássica. Então ele mete-se um mês a ver filmes de John Ford e ao fim desse mês logo fazer abrir as hostilidades, fazendo um filme que tem corta praticamente com todo o cinema tradicional, o que quer dizer que ele tem um grande respeito pelo John Ford e pelo cinema tradicional, mas digamos, está no seu ADN modificar completamente as coisas, transformá-las, ser um criador, e nesse aspecto o Citizen Kane tem dezenas de novidades, algumas delas que ele não poderia ter feito se não fossem certas novidades tecnológicas, nomeadamente novas câmaras, as grandes angulares, as lentes e isso tudo, que lhe permitiram, portanto, a profundidade de campo e uma série de outras questões que ele aproveitou e que ele desenvolveu no filme, mas assim, eu julgo que essa nova perspectiva que ele dá ao cinema e de certa forma ficou na história do cinema como sendo o início do cinema moderno, eu julgo que é extremamente importante e que é definitivamente um marco na história do cinema. Eu, aliás, fiz um livrinho que vocês têm aí e que é um livrinho que tem a ver com umas folhas de uma realização que eu fiz no Porto, que foi um ciclo dedicado ao Griffith, ao Orson Welles e ao Kubrick. Julgo que são três homens dentro da cinematografia norte-americana e sempre com grandes problemas com os produtores, todos eles foram transformando a história do cinema americano e consolidando a história do cinema americano, porque é muito engraçado que todos eles estão em crise com os estúdios, com os produtores, mas todos eles inovam, sei lá, o Griffith com o nascimento de uma nação, um momento absolutamente revolucionário na história do cinema, uma altura em que se fazia filmes de 15 minutos e 20 minutos, ele faz um filme de 3 horas e meia, quase. O Orson Welles,
Também fez 100 anos. Sim. O Orson Welles, que faz um filme absolutamente notável em 1941, e o Kubrick também, mais tarde, também é um homem que rompe um pouco com o cinema que o Orson Welles tinha feito, criando um novo patamar na história do cinema. Eu julgo que são realmente 3 homens muito importantes que vêm todos eles à América, todos eles têm problemas. O Griffith ficou quase sempre na América, mas tanto o Orson Welles como o Kubrick vêm para a Europa procurar na Europa a independência que não tiveram nos Estados Unidos, mas que também não a têm na Europa, têm grandes problemas. Aliás, o Orson Welles há um filme que eu acho fabuloso, que é o Filming Hotel, onde ele descreve todos os problemas que teve enquanto andou a filmar o hotel, e por exemplo há um episódio que às tantas não tinha nem para fazer o filme, e com os amigos, que eram os atores, que tinham por ele uma grande admiração, ele conseguiu, havia umas cenas que faltavam, uma delas era os banhos de flor, e ele resolveu ir para não era um CPA na altura, mas era qualquer coisa muito parecida, e com umas toalhas e uns lençóis que levou do hotel, do hotel, levou e transformou aquilo numa cena absolutamente notável, e portanto aí é mais um aspecto da criatividade deste Orson. Não sei, João, se queres. Sim. Até porque tem de ver. Não, há outra história engraçada, que houve cenas que foram filmadas em 2 locais completamente diferentes, numa ponta ou outra do mundo, quase. Isso é normal. Sim, mas é normal. Não, mas é mesmo, exato, sei lá, o contracampo foi filmado num sítio qualquer. E para montar não deve ter sido fácil. Eu nunca deixo de contar uma história que há na Manhã Subversa, que é o miúdo na Manhã Subversa, abre uma porta na Serra da Estrela e entra para o outro lado e está na Serra de Sintra, quer dizer, são dois... É a montagem, é a magia do cinema também. Pois, mas naquele caso era mesmo necessidade de ter que filmar para o outro lado, não, às vezes a pessoa escolhe o cenário e é mais apetecível, naquele caso acho que foi mesmo necessário. Mas voltando um bocadinho atrás, assim dizendo que é um filme que, apesar de tudo, é bem recebido pela crítica e chega a ganhar o Oscar de melhor argumento na altura, para ele e para o Mankiewicz, que até houve depois a questão de quem é a autoria ou se o guião é mais de um do outro, mas isso já é outra história. Mas queria pegar, por acaso, aqui numa crítica do Jorge Luís Borges, que é da altura que saiu o filme, espero que esteja bem aqui, e que diz uma coisa que me parece interessante, que também tem a ver com a ideia de genialidade do Orson Welles. Então ele diz que atrevo-me a suspeitar, no entanto, que Citizen Kane perdurará como perduram certos filmes de Griffith ou de Pudovkin, peço desculpa, cujo valor histórico ninguém nega, mas que ninguém se resigna a rever. Isto não é bem verdade, mas tem qualquer coisa, uma pouca de verdade, no sentido de quando o filme se torna o melhor filme de sempre, na Sight and Sound, ganha muito aquela... as pessoas começam a querer ver os defeitos do filme e ou a admirar mais do que ver o filme. Depois ele segue e diz: padece de gigantismo, de pedantismo, de tédio, não é inteligente, é genial, no sentido mais noturno e mais alemão dessa má palavra. E isto é uma ideia interessante, que genialidade não é propriamente uma coisa ou necessariamente boa, neste sentido. Já agora, uma vez que nós temos esta coisa do microfone, que era, acrescentava só outra dado, que é muito curioso fazer a experiência de ler as críticas negativas ou mais céticas. Não é exatamente não é necessariamente negativo de voz, mas não é provavelmente muito entusiástico, por assim. Que há outra questão também, que depois que eu tive, aliás, há uma escola da crítica francesa, o Macmahon, o Macmahonismo, por assim,
e é interessante, por exemplo, ler uma crítica do Michel Moulet, em que ele fala precisamente da dimensão barroca, os arabescos, portanto, este lado um bocadinho efetuado, portanto, como se falarmos do seu ego, da sua presença, que é uma presença já forte, marcante e volumosa, e as críticas negativas que eu pude recolher vão muito nesse sentido, não é? Do cinema muito consumido por si, não é? Consumido pela figura, esta figura gigante, genial, mas pode ser uma genialidade a priori do Orson Welles. E também a identificação do próprio Kane com o Welles, pelo menos o David Thompson, que faz uma biografia do Welles, vinca muito essa ideia de que os defeitos do Kane, a megalomania, o egocêntrico, autodestrutivo também, eu acho que salva muito esse lado do Welles, que é autodestrutivo. No caso do Magnificent Ambersons, a ideia de que ele, como que fugiu para o Brasil para não ter que lidar com a montagem, com as chatices dos estúdios. Portanto, como que tivesse deixado a coisa lá, como que tivesse assistido um bocadinho do filme, desse lado um bocado autodestrutivo e de vitimização também. Portanto, que ele é um pouco o Kane também, o próprio Welles. Sim, como também é o Falstaff, como também é aquele personagem particularmente interessante também do Immortal Story, que mas em certa medida, pronto, eu colocava essa questão que é a dimensão complexa da figura, que tem esta, por outro lado, por exemplo, nós temos um realista como o Bazin a defendê-lo, que é curioso, não é? Sendo que é criticado por outros por ser barroco, por ter esta dimensão quase, não é, falsificadora, esta dimensão, enfim, toda a estética dele de ser uma estética de destruição do real. É muito complexo, não é uma figura. Em que medida que gostava que eu ouvi sobre esta dimensão bipolar, por assim dizer. Ora bem, estas duas questões que foram levantadas aqui, duas, não mais, mas eu julgo que dava para nós falarmos um dia por várias razões. A primeira pressupõe logo o que é a crítica, o que é nós estarmos a falar sobre alguém. Eu, por exemplo, eu acho que a crítica não deve ser identificarmos os filmes com aquilo que nós julgamos que é a ideia de cinema. Até porque ninguém tem uma ideia de cinema. O cinema tem-se furtado a tudo o que pode ser definível. Eu acho que é tão importante um cinema transparente, realista, barroco, expressionista, surrealista, e portanto nada desses adjetivos para mim são negativos, são uma caracterização. O Orson Welles é barroco, definitivamente, mas o facto de o Orson Welles ser barroco não quer dizer que eu o corte, porque não, é realmente uma personalidade que se expressa de uma determinada maneira, assim como o John Ford se expressa de uma outra maneira, assim como o Godard se expressa de outra maneira, e o que eu julgo que deve ser a função da crítica é aproximar-se dos filmes em função daquilo que eles propõem e não em função daquilo que eu acho que é a ideia de cinema, que eu acho que é a ditadura máxima, quer dizer, eu sei que é o cinema e tudo que se afastar disso não é cinema ou é mau. Ora bem, portanto isso aí levanta-me logo um problema e realmente. Por outro lado, a genialidade do Orson Welles é muito engraçada, porque eu julgo que o Orson Welles é o primeiro que tem a noção de que a sua genialidade nem sempre é benéfica, quer dizer. Se vocês virem as personagens que o Orson Welles escolhe para interpretar, são personagens extremamente contraditórias. Eu julgo que não há uma personagem daquelas que nós possamos dizer, como se diria no realismo socialista, que são personagens positivas, quer dizer, o Citizen Kane não é o Kane não é uma personagem. O que faz o fascínio do Kane é precisamente o que se diz no Jornal de Atualidades. Ele é tanto um fascista como um comunista, é isto, é aquilo, é aquilo outro, e não se sabe quem é.
e não se sabe nunca quem é, quer dizer, chega-se ao fim à procura do Rosebud, o Rosebud vai para a fogueira e ninguém sabe. São figuras que fogem às classificações mais tradicionais. E se nós formos ver o Hotel, se formos ver o Macbeth, se formos ver as Badaladas da Meia-Noite, se formos ver a História Imortal, se formos ver, sobretudo, a Sede do Mal, em que ele tem uma personagem absolutamente sinistra, e que ele tem um gozo incrível a interpretar estas personagens todas. O outro, aquela personagem que é uma enorme barba, qual é o filme? Não, o Arcadan. São tudo personagens, primeiro, excessivas, mesmo quando ele não era ainda daquela volumetria enorme, ele já se fazia passar por isso. O próprio Orson Welles no Citizen Kane, eu acho que aumentou-se de propósito, porque ele não era naquela altura, não tinha aquela... Os contrapicados dele também tudo. Volumam ainda mais. Ele faz-se sempre passar por uma personagem que parece que tenta explodir dentro do ecrã, quer dizer, que o ecrã não o consegue captar, não é suficiente. E o ecrã não o consegue captar, assim como o cinema também não o consegue captar, ou seja, eu acho que ele tem essa noção, ou então, pronto, ele é um falsificador, quer dizer, é um mágico, e gosta de fazer essas coisas, e gosta de se fazer passar por um mentiroso, por um aldrabão, por um assassino, por um polícia corrupto, e mais, ele faz-se sempre passar usando o seu próprio físico, que é muito interessante, porque não é uma personagem só psicológica, é psicológica e física, quer dizer, então a personagem da Sede do Mal é fisicamente repugnante, é psicologicamente repugnante, e no entanto, aí é que está o gozo maior para mim da personagem do Orson Welles, é que nós adoramos aquelas personagens, quer dizer, não adoramos, quer dizer, não temos simpatia nenhuma pelo polícia da Sede do Mal, mas temos uma simpatia enorme pelo Orson Welles que faz aquela personagem, quer dizer, é realmente... Eu acho que aquele filme tem personagens muito interessantes. O Akin Tamirov, que é magnífico, e não sei o mas ele realmente domina tudo, sempre que entra, quer dizer, ele pode fazer um papel de 5 minutos num filme como ator, sei lá, O Terceiro Homem, por exemplo. Ele é uma personagem que aparece quase no final, e no entanto o filme é O Terceiro Homem, não, quer dizer, chega-se a dizer que a realização também é dele. Pelo menos que ele escreveu. Escreveu algumas coisas, segundo o que consta. Isso é outra das histórias que eu julgo que ele também foi a circular, ou que há outras pessoas que foi a circular, mas é muito difícil descobrir. Quando não há alguma colaboração, é muito difícil descobrir até que ponto é que ele vai e até que ponto é que ele não vai. É o problema maior do Citizen Kane com o argumento, que quem é que escreveu realmente, eu acho que o argumento tem muito a ver com o Orson Welles, é impossível não ter. O Mankiewicz, o Herman Mankiewicz, era genial a escrever argumentos, portanto, também era muito bom, e portanto acho que a conjugação daqueles dois tipos é magnífica do filme, mas eu julgo que o Orson Welles define muito aquela personagem. Em relação ao filme do Karol Reed, que aliás o Karol Reed é um realizador que eu tenho também alguma estima, porque não só fez este filme, como fez outros filmes muito interessantes. É um realizador que merecia também ser reavaliado, porque ele tem filmes que são hoje em dia um bocadinho esquecidos e que mereciam uma revisão crítica também. Mas eu julgo que também a personagem, é muito difícil um ator não marcar uma personagem, escrevendo ou não os diálogos, porque basta a presença física para marcar uma personagem e depois aquela personagem é de tal forma forte no filme, dentro do filme todo, realmente o filme fica marcado por aquela personagem, quer dizer, mas aliás não é só essa, quer dizer,
numa série de filmes às vezes aparece como foi em Marco Filmes. Há filmes horrorosos em que aparece o Orson Welles 5 minutos ou faz um papelinho. Temos falado de várias da presença física por aí fora e também da voz que vem seguramente da experiência da rádio, a voz como um corpo. E eu estava a lembrar de um texto da Pauline Kael, que ela fala precisamente da voz absolutamente marcante do Orson Welles, e que qualquer pessoa que se estiver a passar na televisão ou qualquer coisa assim, nós somos imediatamente chamados por ele, não é? E ele, por exemplo, os papéis menores que fez para tentar arranjar, enfim, dinheiro para depois fazer as suas produções que colapsavam, ela dizia que notava-se, nomeadamente pela voz, uma espécie de auto-ironia. Ele sabia que estava acima daquilo, que eram papéis menores. E ele fazia isso, mas ele conseguia fazer isso. Havia esta coisa de estar além de, não é? Esta coisa quase, enfim, uma certa ironia, não é? Uma ironia fina, mas ela existia. Eu estava a lembrar de outra questão, nós já falámos aqui e eu concordo plenamente, acho que de facto, se existe uma unidade, nós falámos de uma personalidade complexa, contraditória, mas se existe uma unidade no cinema dele é de facto o corpo, é o próprio Orson Welles, na presença e na voz e tudo fora. Mas eu lembrei-me também, e o Lauro falou agora do Mankiewicz e do Wise, e eu acrescentava o Greg Toland, que eu acho que por acaso é engraçado. foi... Sim. Estava a ver ontem a conversa dele com o Bogdanovich. O Bogdanovich dizia-lhe que havia uma unidade mesmo na imagem em todos os filmes, embora só o primeiro é que tenha tido tal. Portanto, se calhar as pessoas também sobrevalorizam o papel do Toland no Citizen Kane, porque realmente o resto dos filmes tem planos parecidíssimos, usa certos aspectos da mesma maneira e já não está lá o Toland. Sim, eu não estou a dizer, claro. Apesar de importância dele, óbvio. Claro, e depois mesmo até depois também a questão da Cortez e a questão da profundidade, a questão da... Todos os outros filmes. A própria iluminação, não é? Que não era a clássica iluminação de incidir sobre quem fala. Também é bem fora. Mas eu vou dizer só, e era por isso que eu também falei há bocado a questão do realismo e do barroco, esta ideia do Roger Lenard, que tem esta expressão do Citizen Kane como o filme que inscreve o barroco no real. Existe um pouco esta ideia do trabalho sobre o plano, sobre as diferentes dimensões do plano, portanto, os planos verticais, não é? Que era em si mesmo, de facto, uma espécie de estereoscopia ou tridimensionalidade que ele conseguiu encontrar muito através dos visionamentos sucessivos que fez dos Stagecoach, que foi precisamente fotografado pelo Greg Toland, e ele depois encontra nos ângulos de câmara, de baixo para cima, não é? Ele quase que enterrava a câmara no chão. Quase não enterrava a câmara exatamente no chão. Com a câmara e os famosos tetos, que isso vão acompanhar para sempre, não é? Vamos ter sucessivos tetos. Os tetos no cinema do Wells são outra parte dessa unidade. Que até aí, praticamente, os tetos não eram filmados porque eram... E ainda continua a ser, quer dizer, é onde os eletricistas e os diretores de fotografia, não sei o que, põem toda a iluminação. E que o Orson Welles alterou completamente isso, porque começou-se a ver o teto e a partir de 42, eu por exemplo agora estou a fazer um ciclo, uma masterclass sobre a atriz e tenho visto uma série de filmes agora repetidos, assim, sucessivos, sobre os anos 40, em que eu acho que a importância do Citizen Kane foi absoluta, porque uma série de filmes que há naquela época, a partir de 44, 45, 46, a importância do cenário, do decor é importantíssima, é cada vez mais valorizada e sobretudo também os tetos. Por exemplo, eu lembro-me de um filme A Meia Luz, com a Ingrid Bergman, em que o cenário tem uma importância absolutamente decisiva para fazer uma espécie de teia de aranha onde cai uma mulher e o Charboy é o marido que tenta enlouquecer. Há um filme Os Pagos a Dobrar, do Bill Wilder, que é também o cenário tem uma importância decisiva. As almas em suplício do Michael Curtis, que é o Mildred Pieces, que é... Também o cenário tem uma importância decisiva. Eu acho que tudo isso tem um bocado a ver
desde que o Orson Welles fez o Citizen Kane e, sobretudo, valorizou esse lado do teto como uma estrutura que condiciona tudo o resto, ou seja, nós a partir do Citizen Kane, eu não sei, eu acho que antes para ter havido certamente teto no filme, mas com aquela importância, com aquele significado de mostrar o espaço fechado, eu acho que a partir daí, a partir do Orson Welles, isso foi particularmente importante e decisivo na influência do cinema, numa série de campos. Mas eu julgo que as técnicas, toda a evolução técnica que teve a partir do Citizen Kane, eu acho que é importantíssima. Eu acho que as filmagens em profundidade, que já existiam antes, obviamente, havia um filme ou outro que tinha de vez em quando uma certa profundidade de campo, mas que é intensificado de uma forma notável eu lembro-me daquele passeio do Citizen Kane no Palácio, em Xanadu, não é? Em que ele vem ao longo dos corredores e se vê os espelhos todos e que aquilo tudo tem uma profundidade de campo que dá a tal tridimensionalidade sem haver três dimensões. Que aliás não é preciso para nada, estão lá as três dimensões, não é preciso fazer efeitos desse aspecto, mas há uma série por exemplo, o aproveitamento dos ângulos de filmagem é magnífico. Por exemplo, quando a mulher, a cantora de ópera, está a fazer puzzles e que ele filma de cima e que nós vemos ela embrulhada nos puzzles e o Kane ali a passear ao lado e tal, e que aquilo parece realmente outra vez uma teia de aranha onde ela foi apanhada. O puzzle é uma espécie de teia de aranha, e isso tudo é muito bem conseguido. Quer dizer, eu acho que cada plano do Citizen Kane dava para nós falarmos. Por exemplo, há uma altura em que vão interrogar uma senhora que está num bar e que é filmado de cima, praticamente em vertical, não é? E que é a sensação de solidão, de perdida no espaço, ainda por cima é perdida num espaço fechado, mas tudo isso é muito bem dado, sei lá, mas aquilo a começar logo no plano inicial, em que há aquela aproximação a Xanadu, e em que eu só para aí, eu acho, 50 vezes depois de ver o filme, é que descobri que há uma janela, e a janela de plano para plano vai se mantendo no mesmo sítio, ou seja, ele filmou de forma a que se vai aproximando e a janela está sempre no mesmo sítio, ou seja, é o ponto de referência para ele filmar cada aproximação de Xanadu, até que se entra na janela e se vê a tal cena famosa do Rosebud que cai e a morte do Citizen Kane, que é simultaneamente o apagar da luz da janela. Isso é, quer dizer, pronto, o filme começa assim, é da gente ficar estarrecidos, quer dizer. Não era técnica pela técnica, não há ali nunca técnica pela técnica. É sempre... acho que é isso também que, apesar de já existir as técnicas que foram usadas já existirem, se calhar nunca tinham sido usadas desta maneira estamos a falar disso outra vez, e rompe claramente com o cinema que se fazia na altura, porque a gente chama hoje em dia de cinema clássico, rompe com a maneira de se filmar. E outra coisa que também... o plano de sequência, quer dizer, que é praticamente uma introdução dele também, ou melhor, uma introdução dele. Eu acho que nada disto é introduzido por ele, já havia coisas antes, mas a verdade é que ele dá uma intencionalidade que até àquela altura não havia. E por exemplo, o plano de sequência, eu julgo que rompe completamente com a tradição clássica. O filme do Freud, por exemplo, é todo feito de planos. Não há planos de sequências, praticamente não há movimentos. Ele acompanha uma carruagem, um cavalo, mas não faz grandes movimentos, não faz grandes ângulos, não faz nada, quer dizer, é tudo à altura do olhar, como se costumava dizer, a câmera está à altura do olhar de quem está a filmar. E o Orson Welles altera isso tudo, quer dizer, efetivamente, ele faz planos em que
passa de um grande plano para um plano aproximado, para um plano médio, para um plano geral, volta e portanto faz isso tudo no mesmo plano, utiliza os plongés e os contre-plongés, os picados ou contra-picados, como se diz aqui. Tudo isso ele transforma e transforma de uma maneira, é praticamente aquilo que o Griffith fez com o cinema, que foi, eu julgo que tudo antes do nascimento de uma nação já tinha sido feito, ou seja, o close-up já tinha sido feito, a montagem em paralelo, se calhar, o não sei o que tinha já sido feito, não sei. O problema é que o Griffith integra isso tudo, sistematiza isso tudo, cria uma espécie de uma gramática nova para uma linguagem nova. E o Orson Welles o que faz é, esta gramática existe, senhor, agora vamos tirar essas regras todas e vamos pôr outras. Ou então vamos desregrar, quer dizer que não dar regras a estas coisas todas. Pronto, é um pouco que também depois a novela vai fazer, é um pouco que de vez em quando há umas novas tendências que vêm a fazer, e que transformam realmente de um momento para o outro, não direi que transformam completamente o cinema, não transformam, mas, enfim, modernizam, revivificam, e nesse aspecto eu julgo que são particularmente importantes estes homens que surgem em momentos chaves da história do cinema. Só colocava também outra questão que tem a ver com, temos falado, e agora estamos a falar da questão da fotografia e desta questão desta estereoscopia no plano, não é? E é curioso ver, por exemplo, que à medida que, digamos, o Orson Welles vai fazendo novos filmes, eu acho que isso é falado até naquela entrevista também com o Bazin no Sky, a montagem vai aparecendo como uma figura mais central na estética dele. No entanto, sem, obviamente, explorar toda esta questão da mise-en-scène e por aí fora, mas, por exemplo, o Pauline Kael, voltando a ele, por acaso ela fala da questão do som, que se vai tornando uma espécie de problema para ele, porque ele já não por vir para a Europa com diferentes idiomas, ele já começa a usar uma série de remendos e a montagem começa a ficar mais acelerada. E eu achei muito interessante, há uma frase do Truffaut que eu acho que consegue conciliar as duas dimensões, que é, ele diz que o Orson Welles era exibicionista a filmar e um censor a realizar, ou seja, ele vai conciliando duas forças que são à partida, são forças tensionais, não é? Que são contrárias, e isso é muito, vamos por assim, é quase atordoante para quem quer inserir tanto o Orson Welles num projeto realista, estereoscópico, não realista no sentido do neorrealista, não é? Marceliniano, apesar de ele, por exemplo, admirava mais o DC, e tanto como para as pessoas que o entendem como um barroco, como um cineasta, enfim, das anamorfoses e das destruções, e portanto como um cineasta alucinante e alucinado. E são estas duas forças que eu acho que são particularmente difíceis são difíceis e são ao mesmo tempo, alguns entre as duas coisas estará é o locus do cinema de Orson Welles, não é? Sobre isso acho que há um aspecto também que seria muito interessante sublinhar, que é a influência que o teatro tem na obra do Orson Welles e o próprio rádio. Ou seja, quando ele chega ao cinema, ele tem uma experiência muito forte, tanto no Mercury Theatre, quer no Mercury Theatre On Air, que eram os programas que ele fazia em rádio, onde fez a tal a Guerra dos Comuns, e eu julgo que essa experiência que ele tem na rádio é muito importante, porque o cinema já tem 10 anos, 12 anos de som nessa altura, quando ele faz O Mundo a Seus Pés, mas O Mundo a Seus Pés, no ponto de vista de banda sonora, de tudo que tem a ver com o som, também tem coisas muito bem tiradas. Mas por outro lado, a imagem também é muito engraçada, porque a imagem, eu julgo que a imagem tem muito a ver com o que ele sempre teve,
não só pelo lado shakespeariano, que ele fez muitas adaptações de Shakespeare, e algumas delas ele tinha feito antes em teatro, ou como ator ou como encenador, mas esse lado do teatro que vem para o cinema, da rádio que vem para o cinema, que são assimiladas e que ele, sobretudo a partir do Citizen Kane, eu julgo que ele traz uma grande reinvenção também para o cinema dessa espécie. Aliás, Uma sugestão que eu acho que é interessante é ver o Citizen Kane, ou ouvir só o Citizen Kane, que mesmo as noções de profundidade, o uso do eco, o uso dramático do som é extraordinário, quer dizer, é quase como se fosse um folhetim de rádio, como se ele tivesse. Por exemplo, se vocês verificarem bem, a planificação sonora do Citizen Kane é magnífica. Isso que você disse, o som, que não era uma coisa a que se dava muita importância na altura. Há muitos filmes que não são em som direto, os que são em som direto ficam, mas os que não são em som direto e que são depois misturados em estúdio, ou dobrados em estúdio, o som às vezes fica sem essa planificação. Uma pessoa que está aqui, uma pessoa que está ali e uma lá ao fundo, se falarem quase que têm o mesmo registro, o mesmo volume de registro. E o Citizen Kane dá isso, dá uma profundidade ao som também inacreditável. Em várias sequências, há sequências, por exemplo, aquelas sequências em que há os colaboradores das atualidades estão a falar e que têm uma luz. Esse é outro aspecto, a iluminação do claro escuro. Mas tudo isso é muito bem conseguido. Eu praticamente acho que o Orson Welles, talvez pela sua própria formação, que é uma formação que não tem a ver com o cinema, estritamente o cinema, mas que vai buscar um bocadinho à sua formação em teatro, à sua formação em narrado, à sua formação literária, porque ele conseguia muito a literatura, tudo isso faz com que o Citizen Kane, e a partir do Citizen Kane, o cinema tenha uma dimensão um bocadinho diferente. O próprio, voltando ao Griffith, o Griffith gostava muito de dizer que era o Shakespeare do cinema, que o cinema teria a mesma importância que o Shakespeare teria, e que ele, de certa forma, era uma espécie de Shakespeare do cinema. A verdade é que o Orson Welles, se o Griffith foi o Shakespeare do cinema, o Orson Welles também seria assim, um grande dramaturgo, encenador, mais moderno, não é? Mas porque realmente ele também contribuiu muito para a credibilização cultural do cinema, quer dizer, para transformar o cinema não só numa arte de feira como era tradicional. Bom, já não era bem assim, toda a gente achava que o cinema já era uma arte em 42, mas a verdade é que uma grande credibilização cultural é dada pelo Orson Welles. Já estamos a ouvir os bombos, não é? Não sei, isto parece, sabe sempre a pouco, não é? Ainda por falando de uma figura tão monstruosa, inesgotável e ainda por cima havia, e nem sequer falamos das reconstruções, porque nós que celebramos agora os 100 anos, está aí quase a sair o derradeiro filme dele, não é? Que também esteve na gaveta e que está a ser agora remontado e também seguramente que... Com o apoio do Peter Bogdanovich, não é? Sim, vários cineastas acho que estão a patrocinar esse esforço. Entre o filme. Entra também o McBride, não é? Que é um crítico e foi também escrever um livro sobre o John Huston que faz dele, entre aspas, não é? Esta era uma realizador que andava a ter dinheiro para fazer um filme. Exatamente. Parece que reuniram mais dinheiro nesta altura para fazer o filme numa fund creation, crowdfunding, do que propriamente quando ele, desgraçadamente, era vivo, não tinha dinheiro para fazer os filmes. Mas parece que reuniram muito agora para fazer a recuperação do filme, não é? Aliás, o Lauro António tem neste livro fala acho que é do Gustavo Touch of Evil, que custou $1 milhão, ou assim, que é uma quantia que seguramente lhe tinha dado imenso jeito Para fazer o filme. para fazer um filme, ou vários que depois não acabavam, porque havia sempre estado inacabado. O Touch of Evil é um caso que a versão mais recente obliterou quase a versão
que isto tinha acessoriamento, não é? Sim. Também coloca alguns problemas. Eu ainda não tanta vi a coisa. versão do Dom Quixote que o Jesse Franco fez, mas eu tenho muitas dúvidas sobre estas versões que são depois recuperadas. Aliás, costumo ver o Dom Quixote precisamente por causa disso. Quer dizer, até hoje eu tenho um DVD com o filme, mas ainda não o vi nunca. É o único filme do Orson Welles que eu ainda não vi, que eu não sei se é um filme do Orson Welles, a dúvida é essa. Mas depois ouvi dizer umas coisas sobre, eu até tenho uma certa simpatia pelo Jesse Franco, mas a fazer os filmes de terror, aqueles filmes de terror sexy que ele fazia, como fez com a monja portuguesa, não é? E outras coisas assim, mas enfim, gostei muito que o Jesse Franco tivesse recuperado o Orson Welles, apesar de ele ter sido assistente do Orson Welles, em espanhol pelo menos diz isso, não sei, mas estas versões, por muito que se queiram ser fiéis à obra que estava prevista, é sempre impossível, porque eu julgo que um criador vai sempre alterando as coisas à medida que as vai fazendo, que as vai montando, que vai pondo um som, que vai pondo isto, e que mesmo que quem está a tentar restaurar e quem está a tentar refazer, tente refazer o mais possível, o mais conscienciosamente aproximado do que está escrito não era o filme final. E ainda por cima tem esta ironia que é refazer o filme de um homem que nem sempre foi fiel a si mesmo, com esse rigor todo, quase científico. Quer dizer, estamos a falar de uma pessoa tão paradoxal e ao mesmo tempo com essa autoironia, não é? Essa capacidade de se desmontar a si mesmo permanentemente. Aliás, o F for Fake, eu se calhar acho que encerrava, não é? Não sei, com uma citação sua sobre o F for Fake, que eu acho que é particularmente emblemática de tudo isto que nós estamos a falar, sobre este lado ilusionista da construção, que é, tem esta frase que é: ou toda a arte não é uma enorme, não será toda a arte uma enorme mentira que tenta atingir a verdade que de outro modo não se alcança. E, portanto, em certa medida, não sei, parece-me que como estou aqui na posição até de substituir o Ricardo até sugeriu numa conversa que tivemos, mas porquê é que eles não fazem um filme falsificado? Da mesma maneira que o Orson Welles falsifica tanta coisa e faz até um filme sobre essa falsificação. Da próxima hora não vou mentir, e depois tem aquela história e monta toda aquela história do Picasso. Uma hora, portanto, exatamente. E portanto é curioso nós agora falarmos da questão do rigor, da fidelidade à visão dessa pessoa, que não era uma pessoa, era uma pessoa una na sua presença, mas seguramente não era unívoca. Não está o labirinto sem centro, por favor. Eu era o tal labirinto sem centro do Borges. Ainda bem que terminamos com o Borges, e obrigado aos presentes, e vemos nas próximas conversas, Paulo.